No vídeo de hoje eu quero te ajudar a eliminar o famoso tá caro, entre outras objeções. Na maioria das vendas, B2B principalmente, a gente costuma perder vendas na etapa lá do envio de proposta, lá quando tu está no fechamento, na negociação, tu acaba perdendo a proposta quando tu chega tu acaba perdendo a venda quando tu chega na etapa de proposta. Só que eu quero falar contigo hoje justamente sobre isso. E eu quero te mostrar por que que tu não perde as vendas na proposta. A venda já está perdida lá na qualificação. E, inclusive, um parêntese aqui, eu defendo muito que em vendas B2B, proposta tu não envia, tu apresenta. Mas não é o tema desse vídeo, tá? O que eu quero dizer para ti quando eu digo que tu... Na etapa de proposta, na etapa de negociação, tu já perdeu a venda, na etapa de fechamento, na qualificação. Porque quando tu chega na proposta, quando tu vai apresentar a proposta para o teu cliente, tu tem que apresentar a proposta customizada com tudo aquilo que ele já te disse na qualificação. E aí é onde muita gente erra no processo. Porque quando tu tem um processo de vendas no improviso, quando tu tem um processo de vendas na tua cabeça, ou quando tu tem um pequeno time de vendas ali e cada vendedor faz do seu jeito, né, dificilmente tu tem um roteiro no teu processo que vai te ajudar a extrair do teu cliente e fazer o teu cliente dizer tudo o que tu precisa para que tu consiga fazer ele comprar de ti. É exatamente isso. A qualificação ela tem vários objetivos, né? Ela tem várias funções, né? Mas a principal delas é fazer o teu cliente dizer para ti tudo aquilo que tu precisa. É fazer o teu cliente dizer tudo que tu precisa para quando chegar na hora de tu apresentar a proposta, ele não ter para onde fugir. O que tu tem que fazer é lá na etapa de qualificação, lá quando tu conseguiu, tu ligou para o teu cliente, tu conseguiu marcar uma reunião com ele, é tu aproveitar essa reunião de qualificação, de diagnóstico, para extrair dele todas as informações que tu precisa. É lá naquela reunião que tu vai dizer tu vai fazer ele te dizer quanto que ele pode te pagar, o que ele já tentou fazer e não deu certo, né? Tu vai fazer ele te dizer se ele é quem decide, quem é que assina o contrato, se é ele que assina, se é ele que paga. Tu vai fazer ele te dizer o que ele precisa, né? Quais são os benefícios que ele busca. Tu vai fazer ele te dizer o que ele não quer, né? Tu vai na etapa de qualificação que tu tem que fazer isso, tá? É lá na qualificação, para tu não chegar na proposta e apresentar algo para ele de qualquer jeito, fora do que ele pensou. Tudo que tu precisa buscar de informação, tu vai buscar lá na etapa de qualificação, lá na reunião que tu vai ter com ele de diagnóstico. E como é que tu faz isso? Eu gravei um vídeo aqui no meu canal mostrando como que tu usa um roteiro, né, como que tu usa um framework, né, baseado e fundamentado nos principais métodos de qualificação do mercado de vendas B2B. Vou deixar esse vídeo para que tu assista depois, então não te preocupa que eu vou te lembrar disso no final, tá? Só que muita gente, e a gente percebe isso toda vez que a gente toca no assunto. Já falei com alguns clientes que eu atendi, e isso eu fazia desde quando eu tinha o meu negócio de gestão de tráfego pago, né? Entender com o cliente como é que é o processo dele, como é que funciona o processo dele, o que acontece quando o cliente chega para uma reunião, o que ele faz. E aí a maioria faz o quê? Algumas perguntas, né? Obviamente, para entender alguma coisa, e já sai apresentando o seu produto. Só que quando ele vai para a reunião contigo, quando tu consegue levar um cliente para a reunião, ele ainda não te conhece. Ele vai para aquela reunião para tentar te conhecer, para ver se ele pode confiar em ti, na tua empresa, no teu produto ou no teu serviço. E lá tu acaba saindo falando do teu produto, ao invés de tu trazer ele para ti com perguntas, né? Com perguntas abertas, com perguntas fechadas, com perguntas específicas. De novo, vou te lembrar de assistir o vídeo aqui sobre
o método de qualificação que tu pode usar. E essas perguntas é que vão fazer com que ele te entregue tudo o que tu precisa. Além de aumentar o nível de confiança dele em ti. Por quê? Porque quando tu faz as perguntas certas, ele vai te ver como autoridade, porque se tu tá sabendo fazer as perguntas certas, é porque tu entende daquilo. E aí quando tu vai chegar na hora do envio da proposta, da apresentação da proposta, que eu espero que tu, a partir de hoje, se tu envia, tu mude isso e passe a apresentar propostas. A partir do momento em que tu apresenta a proposta para ele, tu vai montar aquela proposta para ele de acordo com aquilo que ele falou. Para isso, tu tem que estar com o roteiro certo no teu processo e com a escuta ativa para tudo que ele te disse. É lá, no momento da qualificação, que tu vai saber se tu vai ganhar a venda ou se tu vai perder a venda. E eu espero também que lá na qualificação tu decida se ele realmente é um potencial cliente para ti e que tu não avance ele somente para ter volume na etapa de proposta, porque esse volume é enganador. Então, lá na etapa de qualificação e de diagnóstico, é onde tu vai dizer, é onde tu vai fazer ele te dizer exatamente tudo, como eu dei exemplo há pouco tempo atrás. Lá é que tu vai fazer ele te dizer quanto que ele pode pagar, se ele pode pagar à vista, se ele pode pagar por mês. É lá que tu vai ver se é ele que decide ou que não decide. Então tu vai eliminar o tá caro, tu vai eliminar o preciso falar com o meu sócio, preciso falar com o meu gerente, preciso falar com a minha esposa, preciso falar com o meu marido. É lá que tu vai entender o que ele já tentou fazer para que tu apresente algo e que ele possa dizer assim, acho que isso vai dar certo para mim, ao invés de tu vir com, pois é, eu não sei se isso vai funcionar para mim, porque tu já investigou com ele lá na qualificação o que ele já fez que deu certo, o que ele fez que não deu certo, por que não deu certo. Entende? Tu vai mostrar para ele na proposta aonde ele vai chegar com a tua solução, porque lá, quando tu qualificou ele, tu investigou e tu fez ele te dizer o que ele gostaria, como que ele gostaria. Lá na etapa de qualificação é que tu vai ver em quanto tempo ele quer ter aquele resultado e quanto tempo ele tem disponível para poder participar do projeto contigo, se for um projeto em que ele precisa participar, como por exemplo, nos meus programas de implementação, a gente faz um trabalho a 4 mãos, né? Eu vou junto contigo na tua operação para estruturar o teu processo comercial para te ajudar a vender mais e melhor, mas tu tem que fazer a tua parte, então é a 4 mãos. Mas, por exemplo, se tu é uma agência de marketing, talvez ele tenha que fazer os criativos para ti. Quanto tempo ele tem para fazer os criativos? Em quanto tempo ele quer o resultado com os anúncios, com os serviços que tu for oferecer? Se é uma empresa de software, se tu é uma empresa de software, em quanto tempo ele quer que o programa esteja rodando liso, que ele saiba mexer, que a equipe saiba mexer, que ele consiga trabalhar com o teu software? Se tu é uma consultoria, provavelmente tu também deve ter algum trabalho tipo semelhante ao meu, aonde o cliente precisa participar de alguns encontros contigo. Enfim, se tu é de alguma indústria, pega a tua solução e identifica a parte de tempo. E aí tu vai perguntar tudo isso para ele lá na qualificação. Tu não tem que descobrir isso na hora em que tu tá apresentando a proposta para ele. Porque se tu chegar na apresentação da proposta e ele trouxer essas objeções e tu não tem as respostas, é porque tu errou lá na qualificação. E aí, assim, a gente tem muitos vídeos, cursos com técnicas de contorno de objeção e eu não acho nenhum deles ruim. Não acho nenhum deles ruins. Eu me beneficiei muito. Eu me tornei um excelente vendedor com várias coisas que eu aprendi com eles. Mas para que tu vai usar técnica de contorno de objeção se tu já pode chegar na reunião de apresentação da proposta com as respostas já dadas por ele? Vamos lá. Fiz uma reunião contigo. Aí eu rodei lá o meu método de qualificação e eu perguntei para ti, qual é o teu objetivo? Quando eu apresentar a minha proposta, eu vou focar nisso. Ó, a gente vai fazer isso aqui, assim, assado, por esse tempo e tal, para chegar nesse objetivo. Eu vou perguntar para ti, quanto que tu pode investir? Aí tu vai dizer para mim, eu posso investir 2.000,
3 mil, 5 mil. Se eu chegar para ti com uma proposta de 3 mil reais, sendo que tu me disse que tu pode investir até 3 mil reais, como é que tu vai dizer que tá caro? Se foi tu que disse para mim que tu pode investir 3 mil reais. Tá vendo como tu já chega na apresentação da proposta com as respostas das objeções? Porque tu perguntou antes. Então não é na etapa de proposta que tu vai perder o negócio. Não é, o cliente sumiu depois da proposta. Tu tem que fazer as perguntas certas antes e quando tu apresentar, tu tem que estar com a escuta ativa, montar o programa de acordo com o que ele quer. E aí tu apresenta para ele, eu fiz esse cronograma, vai levar tanto tempo, a gente vai ter esse resultado e tu não vai precisar te preocupar com isso e o valor é esse. Como é que o cliente vai chegar para ti e vai dizer assim, preciso falar com o meu sócio para tomar essa decisão? Se tu já mapeou isso, tu vai dizer para ele, perfeito, eu entendo, mas a gente conversou, né, na semana passada e tu me disse que era tu que decidia. Aí agora surgiu um sócio que precisa decidir junto, então tu não me falou tudo que tu tinha para me falar naquela reunião. Entende que tu vai usar as palavras do teu cliente a teu favor. Ao invés de, por exemplo, uma técnica muito usada, né, no tá caro. Caro comparado ao quê? E aí tu vai lá e compreende, acolhe a objeção do cara, e aí depois tu vai e contorna falando sobre o diferencial do teu produto. Dá certo, funciona. Mas funciona muito mais se o cliente disser para mim que pode pagar, eu posso pagar até 5 mil. E eu chegar para ele com uma proposta de 4 mil e ele disser que tá caro. Porque foi ele que disse para mim que podia pagar até 5. Aí eu vou dizer para ele assim, ok, eu entendo, perfeito. Mas na semana passada tu disse para mim que tu podia pagar até 5 mil reais. Eu estou te oferecendo aqui uma solução, e aí eu recapitulo com ele todos os benefícios, toda a transformação, por 4 mil reais. É 1.000 reais a menos do que tu podia ter que tu disse para mim que podia pagar. Entende que a negociação, ela não é perdida na proposta. Ela não é perdida na apresentação da proposta. Tu perdeu essa negociação lá na qualificação, porque tu não fez as perguntas certas para ter as respostas quando o cliente trouxer as objeções. Se tu não tem as respostas para as objeções do teu cliente, a falha é tua. É onde tu tem controle. Eu já falei sobre isso em outros vídeos também. É tu que tem controle sobre as atividades e sobre as coisas que tu vai fazer para conseguir ter as vendas. Porque se tu chegar na etapa de apresentação de proposta, tá, e tu não tiver as respostas para as objeções do teu cliente, claro, ele pode sim apresentar alguma objeção que ele não, de alguma coisa que vocês não conversaram, mas até aí tu tem que ter um ponto de atenção. Isso aconteceu comigo recentemente. Eu estava numa negociação que ia ser inclusive uma das maiores negociações até o momento aqui da minha empresa, e eu perdi essa negociação, tá? Caso vida real aqui para ti. Eu perdi essa negociação porque me faltaram fazer algumas perguntas. Quando ele trouxe a objeção, eu precisei remanejar, precisei usar as técnicas de contorno, mas aí a gente já meio que perdeu um pouco do fit e ele acabou procurando uma outra solução. Ou resolveu sozinho, não sei, porque ele sumiu. Mas eu não tinha a resposta. Então, quando tu não tem as respostas para as objeções do teu cliente, tu já perdeu essa reunião, essa venda lá na qualificação. Isso é fato. Se tu não conseguir fechar um negócio na etapa de fechamento ali, de envio de proposta, o fato é, tu já perdeu na qualificação. E aí sim, das duas uma, tá? Ou porque tu não soube qualificar bem, o teu processo ele não prevê uma boa qualificação, ou tu avançou com um cliente errado. O cliente chegou para ti e disse, vamos pegar o exemplo do valor, tá? Eu consigo pagar até 1.000 reais. Aí tu pergunta para ele, tá, mas esses 1.000 reais é por mês ou é 1.000 reais no projeto? E aí ele vai dizer para ti assim, não, eu posso pagar, o é particularidade minha, como eu sempre digo, tá? Aí ele vai dizer assim, não, eu posso pagar 1.000 reais pelo projeto. Se o teu projeto custa 1.500, não avança o cara. Porque ele já te disse, eu posso pagar 1.000 reais no projeto. Ou tu não avança, ou tu cria uma solução um pouco diferente, um pouco mais personalizada, que caiba no orçamento dele. Eu sou a favor
né? Dependendo porque se tu tem um software, de repente é mais complicado. Mas se tu é uma agência de marketing, se tu é uma consultoria, tu consegue criar uma solução pocket para caber no orçamento dele, para que tu consiga resolver uma parte do problema dele. Claro, interesse genuíno, tá? Não faz isso só para pegar o dinheiro dele. Faz isso para realmente transformar. Porque se tu não tem, tu não avança. Eu sei, existe um livro que nos ensina, né? O seu cliente pode pagar mais. E aí algumas pessoas interpretam isso como, não, se ele disse que pode pagar 1.000 é porque na verdade ele pode pagar 2. Nem sempre. Nem sempre. Se tu souber fazer uma boa qualificação, tu vai chegar no valor real que ele pode pagar. Então, das duas, uma. Ou tu avançou ele sem ele estar no teu perfil, ou pelo orçamento, ou pelo tempo, ou, enfim, assiste o vídeo, eu vou te lembrar de assistir o vídeo, tem tudo que tu precisa perguntar para ele lá. Ou tu não fez todas as perguntas necessárias, e aí ele trouxe uma objeção que é novidade para ti. A objeção não pode ser uma novidade para ti. Então, quando tu chega na etapa de fechamento, não é ali que tu perdeu a venda. Tu não perdeu a venda na proposta. Tu perdeu a venda lá na qualificação. E se tu souber fazer uma boa qualificação, tu chega na apresentação de proposta com tudo conforme, com tudo personalizado, ele não vai ter para onde correr. Ele não vai ter para onde correr. Só se ele realmente, não quero, mudei de ideia, enfim, não é prioridade, qualquer coisa assim. Mas tu precisa ter todas as respostas para as objeções dele. Ou tu não tem as respostas, ou tu avançou com ele sem ele ter o perfil de cliente que tu precisa, sem ele ter os critérios todos necessários para ser um cliente para o teu negócio. Porque sim, tu está qualificando ele também. Não é só ele que está te avaliando, tu também está avaliando ele. E aí, como eu tinha dito, né? Como é que tu faz para fazer uma boa qualificação? Esse vídeo aqui vai te ajudar a fazer uma boa qualificação e colocar um bom método de qualificação no teu processo. Te inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos conteúdos e eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço, bons negócios e muito sucesso!